Bom, pessoal, após esse resgate histórico feito pelo professor Éden da instituição, da nossa instituição TFPR, o que a gente gostaria de fazer agora é compartilhar com a comunidade da TFPR um estudo feito junto às principais universidades tecnológicas da Europa e algumas aqui da América do Sul, no intuito de justamente buscar informações para subsidiar a discussão dentro da nossa comunidade. Escolhemos o sistema europeu por ser um sistema mais próximo do sistema brasileiro, né, no sentido de que são universidades públicas, têm as mesmas ambições, as mesmas exigências que o sistema público brasileiro também, e é nesse contexto que o objetivo agora dessa segunda parte da nossa fala do PPI é resgatar e compartilhar essas informações com a comunidade. Primeiramente, falando um pouquinho do contexto das universidades tecnológicas na Europa, que a gente pôde perceber, o que se observa de maneira recorrente é que todas as universidades, elas mostram isso bem claramente, que elas estão inseridas num ambiente extremamente competitivo, né, internacional, todas em busca de talentos. Todas querem os melhores pesquisadores, os melhores gestores, os melhores estudantes, também porque elas consideram que tendo os melhores, tendo os talentos, elas conseguem também mais recursos para fazer cada vez melhor aquilo que compete em termos de missão na sociedade. Comentando um pouquinho sobre as dimensões da universidade, em termos de ensino, o que se observa também é que há uma tendência, assim como no Brasil também, de que não haja uma perspectiva de aumentos quantitativos, tanto em termos de número de alunos, no número de campos, universidades, mas sim trabalhando na questão da qualidade. Já que o ambiente é competitivo, nada mais necessário do que realmente trabalhar a questão da qualidade. E no aspecto do ensino, o que aparece claramente é dois critérios de avaliação que eles usam de maneira também frequente. O primeiro é a atratividade da universidade, principalmente na busca logicamente, dos alunos, né? Quantos candidatos elas teriam por vaga, ou seja, quantos dossiês são apresentados e quantos são retidos. E o segundo aspecto é a questão da retenção dos alunos durante o curso. Da mesma forma como aqui no Brasil, há uma preocupação em relação a isso, há uma cobrança da sociedade, há uma cobrança de governo, no sentido de que realmente as universidades consigam manter, além de atrair, consigam manter os alunos até o final do curso. E já em termos de pesquisa e extensão, há uma cobrança dos governos também, europeus principalmente, no sentido que as universidades definam claramente quais são suas áreas prioritárias, quais são suas áreas de excelência, no sentido de que a gente sabe que nenhuma universidade vai conseguir ser boa, excelente em tudo. Então ela vai ter que escolher algumas áreas, até para que aquilo que ela transferir para a sociedade em termos de formação, em termos de pesquisa, seja relevante, seja excelente, seja prioritário. Aqui já falando um pouquinho sobre mais ou menos a expectativa que a sociedade tem de uma universidade tecnológica. Então a sociedade espera que as universidades tecnológicas ajudem a conceber soluções para os grandes desafios que ela tem, desafios atuais e desafios futuros. Desafios que são questões extremamente complexas, como água, energia, segurança, desenvolvimento industrial, né? São desafios extremamente importantes e complexos, que exigem duas coisas. Primeiro, que as universidades, elas tenham domínio de diferentes áreas particulares, disciplinares, mas que elas também tenham competência para discussão, para reflexão e para ação coletiva, trabalhando de forma multidisciplinar. Então aí cabe, por exemplo, a observação de que realmente ciências duras deveriam trabalhar mais com humanidades e vice-versa, né? Não há uma questão de prioridade ali, no sentido de juntas conseguirem dar resposta a esses grandes desafios que a sociedade tem hoje. Então, por exemplo, energia não é uma questão de sociedade que pode ser resolvida apenas com uma visão puramente técnica, como também energia não vai poder ser solucionada apenas com a visão sociológica, mercadológica e tal. Então, há uma necessidade das áreas começarem a conversar.
Uma percepção que as universidades têm também é que, assim como no mundo do trabalho, o mundo do estudo está cada vez menos dependente de tempo e de lugar. Então, há uma tendência de que os estudantes consigam trabalhar à distância, conectados a um campo virtual, desenvolvendo determinada atividade. Então, é possível, logicamente, isso torna o desafio da gestão da universidade maior, né? Porque ela tem que responder a esse tipo de demanda, que é oferecer uma universidade, um campus mais flexível, uma capacidade de organização de espaço de ensino melhor, mas isso é uma tendência, as universidades estão trabalhando fortemente nesse tipo de concepção. Falando também na questão da atratividade, logicamente, para a gente ser atrativo enquanto universidade, enquanto campus, nós precisamos oferecer um campus atrativo, um campus flexível, tanto para trabalhar, quanto para estudar, quanto para fazer negócio, como para desenvolver atividades esportivas, culturais, lazer. Então, isso são aspectos extremamente importantes para a questão da atração e retenção de alunos. Novamente, exige das universidades uma resposta muito contundente, de muita qualidade em relação a dispor de talentos humanos, a um controle de gestão bom, uma infraestrutura de TI bastante desenvolvida para dar conta desse desafio que é a atratividade, é essa flexibilidade também. Nesse ponto agora, que está aparecendo aqui na tela, qual que é essa questão de fundo ali? Quando a gente fala em universidade de classe mundial, universidade internacional, não é para a gente daqui pretender resolver problemas lá de Nova York, Berlim, Zurique. A ideia esse conceito é muito claro no seguinte sentido, que a gente deveria resolver os problemas do entorno com excelência acadêmica. Ou seja, eu posso e devo ter uma ambição global, mas resolvendo inicialmente os problemas locais. Então isso a gente percebe nos documentos, por exemplo, de Delft, de Zurique, de Lausanne. Há uma responsabilização, uma responsabilidade que elas assumem enquanto atores ativos do desenvolvimento primeiro da região, primeiro do país. Então esse é um desafio que é logicamente colocado aqui para o UTFPR nos seus diferentes campos. Vamos resolver os problemas do entorno com excelência acadêmica de classe mundial. E uma forma efetiva de a gente trabalhar de maneira assertiva na solução de problemas da região, do território, nos projetos que a gente montar, propor, né, a gente consiga envolver governo, empresas e a universidade. Aí a chance de sucesso na busca de recursos, a chance de sucesso na efetivação, na implementação do projeto é muito maior no sentido do impacto positivo na região. E aí a pergunta, logicamente, que a academia tem que se fazer de todos os dias é qual é o futuro do nosso estudante? O que o nosso estudante vai estar fazendo daqui a 20 anos? Né? E qual que é a importância dessa pergunta feita nos dias de hoje? Porque a gente sabe já que daqui a 20 anos, logicamente, os empregos vão estar ainda menos seguros e menos permanentes. Qual é a resposta que as universidades tecnológicas dão para essa condição, para esse contexto? É realmente se preocupar e oferecer uma educação empreendedora. As universidades tecnológicas que a gente estudou, visitou, elas até às vezes elas usam a expressão de universidade tecnológica ou universidade empreendedora. Então, a universidade empreendedora é uma característica, é uma realidade dentro da universidade tecnológica. Então, eu preciso formar estudantes capazes de gerar seu próprio trabalho e sua própria renda nesse contexto bastante instável e seguro. Aí, pegando um extrato de um documento que a gente estudou da Universidade Técnica de Munique, eles colocam isso como desafio para eles, uma condição para eles também, é essa questão de rumo ao futuro com inquietação criativa. Então, esse movimento que a gente está conduzindo aqui na UTFPR, eu e o professor Ed, é no sentido de realmente construir coletivamente, jogar informações para construir coletivamente esse projeto de futuro para os próximos 20 anos, com certa inquietação. Acho que não teria sentido fazer um projeto no momento de conforto. E o momento atual realmente não é um momento de conforto, é um momento de inquietação, de inquietude. Né? E como é que a gente transforma essa inquietação em algo criativo, positivo para o futuro da instituição? Eles
observam muito bem que na competição global entre universidades, a barca rumo ao futuro já partiu um certo tempo. E essa barca, a gente acha que está passando aqui, nós estamos querendo embarcar nessa barca para, no futuro, nos próximos 20 anos, fazermos parte do seleto grupo de universidades classe mundial tecnológicas internacionais. E aí a pergunta que anima o PPI, né, o contexto, já que de tempos em tempos, de modo colaborativo, é preciso que a universidade reflita sobre a sua história, o seu projeto, a pesquisa que a gente faz, né, coletivamente, e a resposta vai ser coletiva também, é que universidade tecnológica classe mundial nós queremos. Onde a gente quer chegar, valorizando quais traços, quais fatores de identidade que nós queremos avançar até 2038. A partir de agora, o que a gente gostaria de compartilhar com a comunidade da UTFPR, servidores, estudantes, né, são algumas experiências, algumas estratégias que algumas universidades tecnológicas usam nas 3 dimensões da universidade, na sua missão do ensino, da pesquisa e da extensão. Falando um pouco, primeiramente, da questão do ensino, nós pegamos aqui o exemplo da Universidade de Twente. Twente é uma universidade tecnológica instalada numa cidade chamada Enschede, na região de Twente, no centro-oeste da Holanda. Era uma região, nos anos 60, angustiada um pouco com a competição internacional, tem uma indústria têxtil, mecânica, que estava sendo afetada pela falta de inovação nesses setores, e aí o governo e os empresários, o governo da Holanda e os empresários colocaram como estratégia a fundação de universidade tecnológica naquela região. E hoje essa universidade é extremamente inovadora, extremamente atrativa, ela tem alunos de mais de 80 países diferentes, tem algumas estratégias muito interessantes para a gente compartilhar, pensar nelas, né? E uma questão ali que chama atenção e que de certa forma também já mostra para a gente um diferencial de uma tecnológica em relação às clássicas, é o papel do ensino, da pesquisa e do ensino numa tecnológica. Vejam o que eles escrevem ali. Pesquisa e ensino visam projetar soluções inspiradas em tecnologia para os desafios da vida real. Então aqui temos 2 marcas extremamente importantes que vale a pena a gente reter. Primeiro, que o que a sociedade espera de uma tecnológica é que ela dê soluções inspiradas em tecnologia. O que a sociedade espera de uma tecnológica é que ela realmente se debruce sobre a solução de problemas, desafios da vida real. Então, diferentemente talvez de uma clássica, né, o que a sociedade espera da gente é que a gente realmente participe desse movimento de solucionar os seus grandes desafios, desafios concretos, não apenas desafios da literatura, não desafios da curiosidade, mas desafios da aplicação. E o lema dessa Universidade de Twente é High-Tech Human Touch, né? O que tem por trás desse lema, que é extremamente interessante, é que realmente tem que entender, a gente tem que aceitar e entender que a tecnologia é vista como inerente à sociedade moderna, então a sociedade moderna não consegue se separar da tecnologia, faz parte dela, mas que ao mesmo tempo as soluções de engenharia que são dadas aos problemas não se esqueçam do aspecto humano, ou seja, valorize o humano na solução da engenharia, né? Então, em qualquer desafio da engenharia. Então, isso é extremamente importante. E como é que a universidade dá conta disso? Como é que ela forma o engenheiro com habilidade, com sensibilidade para high-tech, mas com um toque humano, né? Com esse human touch? Ela faz isso realmente inserindo muito mais conteúdos de humanidades na formação dos engenheiros, conteúdos, atividades na formação dos seus alunos mais das áreas de tecnologia. Vale observar também que nem todas as tecnológicas oferecem apenas curso de tecnologia. A Universidade de Twente, por exemplo, é tecnológica, oferece predominantemente curso na área tecnológica, mas também oferece alguns outros cursos na área de humanidades, né? E como é que a Twente faz? Então, ela coloca mais conteúdo, mais atividades ligadas às humanidades na formação dos seus estudantes da área tecnológica. Aí pega o exemplo da Universidade Tecnológica de Compiègne. A Universidade Tecnológica de Compiègne é uma dessas tecnológicas que foi criada no ano de 1973 na França, onde até hoje ela só oferta cursos na área de engenharia.
mas isso não impede que a parte de humanidades seja extremamente valorizada. Todo o curso da Universidade Tecnológica de Compiègne, de engenharia, 25% da carga horária de cada um dos seus cursos é de humanidades. Então, humanidade, a parte de línguas, fortemente a parte de comunicação, né? E a parte de gestão, a parte humanas e sociais aplicadas. Então, não necessariamente eu preciso ter um curso na área de humanidades para eu trabalhar humanidades nas outras formações, mas eu preciso ter gente na universidade capaz de oferecer esse percentual de conteúdo num curso na área tecnológica. Aqui agora, aproveitando o mesmo exemplo, um exemplo da mesma universidade, que é a Universidade de Twente, para mostrar um pouquinho a estratégia dele no sentido de serem mais atrativas e mais com potencial de reter mais os alunos no curso. O governo da Holanda, ele preocupado um pouco com a relação entre matriculados e formados, chamou a responsabilidade das universidades da Holanda e pediu que cada uma delas desse uma resposta, desse uma solução para o problema da baixa atratividade, mas também da baixa taxa de retenção do aluno durante o curso. A Universidade de Twente propôs um modelo de educação Twente. Segundo eles, o compromisso com o governo da Holanda é que, implementando esse modelo, essa forma de educação que eles iam começar a implementar lá, eles garantiriam que a perda no processo seria de no máximo 30%, ou seja, cada 10 estudantes que entrassem na universidade, no mínimo 7 sairiam formados dessa universidade. Agora, do que constitui esse modelo de educação Twente? Interessante. São 3 aspectos principais. Primeiro, que o estudante de Twente ele vai experimentar durante a formação dele 3 funções profissionais diferentes. Vai se especializar, vai ter contato com a função, vai ter necessidade de atuar na função de pesquisador, na função de designer ou projetista e na função de gestor. Isso permite que diferentes perfis de estudantes com diferentes interesses se sintam mais incluídos. Vamos imaginar que, por exemplo, o nosso viés de formação em determinada área fosse um viés função pesquisador, ou seja, vamos formar gente para ser conforme nós mesmos, nós como pesquisadores e tal. Vamos formar gente para ser pesquisador, para entrar na instituição pública, para ser pesquisador e tal. Aqui eles permitem que diferentes perfis, nem todo mundo quer ser pesquisador, nem todo mundo quer trabalhar como professor. Então, permite que mais gente se sinta incluído nisso aí. Um segundo aspecto importante desse modelo é a aprendizagem conduzida pelo estudante. Esse tipo de aprendizagem, o que ele tem por trás? Tem no sentido de que o aluno é mais protagonista da formação dele. O aluno participa na decisão do conteúdo, né, o que a gente vai estudar, na metodologia, ou seja, como a gente vai estudar aquele conteúdo, e o terceiro aspecto é no agendamento, quando entregar um resultado daquela atividade lá. Então, com isso, o aluno realmente se sente mais protagonista, mais envolvido com a própria formação dele. Nesse modelo, nessa teoria, né, da aprendizagem mais conduzida pelo aluno, essa técnica, vamos dizer assim, o aluno, olhando a internet, você percebe muito mais claramente, muito mais informação sobre esse método, percebe-se que nesse método o aluno também tem mais a possibilidade de errar. O erro é aceitável, né? A pessoa erra, corrige, acerta, esse método tem essas características por trás que a gente não está falando aqui, mas está embutido nesse método. O terceiro aspecto é a questão de sair da lógica do ensino por disciplina, né, naquela ideia da física 1, cálculo 1, ciências ambientais 1, e saber lá quando no futuro o aluno vai ver onde aquilo ali seria aplicado. No ensino baseado por módulo e baseado em projeto, o aluno, o que acontece? O aluno ele tem como objetivo aplicar diferentes conteúdos teóricos para a solução de um problema concreto. Então, para a solução do projeto, eu preciso de diferentes conteúdos, diferentes áreas que vão converger para aquilo lá. Então, a gente tem professores de áreas diferentes, de conteúdos diferentes, ajudando
nessa atividade, né? Então é muito mais interessante do que como a gente mesmo foi formado no aspecto de disciplina e sem uma visão clara dessa aplicação. Também falando um pouco de estratégia de atração e de formação de alunos, de retenção de alunos, tem o exemplo aqui do modelo de educação chamado CDIO, né, que é um modelo que foi discutido e implementado inicialmente pelo Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, mais a Universidade Tecnológica de Chalmers, da Suécia também, e mais o MIT. Então, lá no início dos anos 2000, eles propuseram esse modelo estrutural de educação como resposta a uma percepção que a sociedade vinha tendo de que no final dos anos 1990, 1980, as universidades não estavam mais formando engenheiros para engenheirar, aqui especificamente falando de engenharia. Até aparecem uns dados que mostram que a formação do engenheiro nos anos 50 era uma formação bastante prática. Nos anos 60 a ciência fez parte, entrou ciência e prática. Nos anos 80 só permaneceu ciência, a prática tinha sumido. Logicamente, a sociedade de modo geral, as empresas, os próprios alunos questionaram isso e essa foi a resposta. Hoje o CDIO, esse modelo de educação de formação de engenharia, ele está divulgado, disseminado junto a mais de 120 universidades do mundo. Há uma rede que trabalha formando engenheiro usando esse método. Então, o CDIO é isso, né? Engenheiro para concepção, engenheiro para implementação, engenheiro para projeto design e engenheiro para operar. Então, o engenheiro deveria ter sensibilidade, ter conhecimento, experiência para atuar nessas 4 áreas. Depois, logicamente, profissionalmente, ele vai escolher a área que melhor lhe interessar. Mas, de qualquer maneira, a formação de engenharia deveria prever essas 4 atividades. Lógico que essa abordagem CDIO usa a ferramenta de aprendizagem ativa, né, projetos em grupo, aprendizado baseado em problemas, uma experiência, né, um ensino voltado a conhecimentos técnicos, habilidades na área de comunicação, habilidades profissionais. Então, o método, logicamente, muito mais completo, mas basicamente são esses 4 eixos que eles trabalham nessa formação. Entramos agora na parte que nós aqui no Brasil chamamos de extensão, mas que a gente percebe que lá fora, principalmente nas tecnológicas, eles chamam isso de valorização ou transferência. Indo aqui para a América do Sul, a gente percebe que há um uso também das expressões projeção social ou vinculação, assim como também terceira missão, às vezes mais na questão dos Estados Unidos, mas aqui a gente no Brasil chama de extensão. Então, o que é extensão ou valorização ou transferência ou projeção social de uma tecnológica, né? Então, valorização e extensão na tecnológica é criar valor a partir do conhecimento gerado na universidade, né? Isso para fins, criando valor para quê? Para fins econômicos, fins sociais e materializado de que forma? Materializado em forma de novos produtos, novos serviços, novos processos e novos negócios, né? Então, o que a sociedade espera da tecnológica é que a sua extensão proporcione isso, ofereça isso para a sociedade. Novos produtos, novos processos, novos serviços e novos negócios, né? E aí mostrando um pouquinho também a questão da importância que as tecnológicas dão para a relação com as empresas. A Universidade Tecnológica de Delft, ela valoriza muito o fato de ela cooperar, por exemplo, com 19 das 30 principais empresas holandesas, né? Então, a pergunta que a gente faria aqui na UTFPR, né? Com quantas das principais empresas do Paraná a UTFPR coopera? Em cada campus, com quantas das principais empresas de determinada região aquele campus coopera? Então, esse é o nosso desafio também, de tentar avançar na cooperação com as empresas da região. Então, a extensão numa universidade tecnológica envolve uma educação empreendedora, né? Facilidade para a abertura de startup, então as tecnológicas já assumiram como missão também criação de novas empresas, cooperação com empresas, participar de consórcios de pesquisa e também realizar a pesquisa por contrato. Isso é extensão ou valorização ou transferência ou vinculação ou projeção social predominantemente numa tecnológica.
Aqui pegando um documento do Planejamento Estratégico da Universidade Tecnológica de Delft, da Holanda, que eles se colocam como desafio até 2020, algumas ações mostrando talvez algumas estratégias de como conseguirem fazer mais pesquisas com empresas, né, públicas, privadas, organizações, de um modo geral. Então, uma estratégia que eles acham que seria conveniente seria implantar um conselho de inovação, né, envolvendo altos representantes dessas organizações, envolvendo egresso dos cursos e mais, logicamente, a comunidade acadêmica, no sentido de juntos começarem a falar sobre tendências, sobre ameaças, sobre oportunidades tecnológicas e a universidade enxergar de que maneira talvez ela precisasse redirecionar a formação, abrir formação, fechar formação, para ficar em sintonia com os desafios dos setores socioeconômicos daquela região. E o outro aspecto que a gente julga também bastante importante, que eles observam no planejamento estratégico deles, é a questão da Universidade Tecnológica, principalmente, fazer melhor o marketing da sua pesquisa. Como é que a gente faz o marketing da pesquisa hoje? Nós, enquanto pesquisadores, o nosso marketing é feito exclusivamente, ou quase exclusivamente, para pares, né? A gente pega, faz uma pesquisa, publica o resultado em periódicos, muitas vezes internacionais, e como é que o nosso entorno, que a gente falou muito bem, essa necessidade de a gente atender, ajudar a resolver os problemas da região, como é que esse nosso entorno pode interpretar o nosso potencial de pesquisa, a nossa excelência de pesquisa a partir de um paper. Então, há outras formas de a gente mostrar, na prática, qual que é o nosso potencial para interagir junto com a solução dos problemas daquela região. E algumas formas de fazer isso seriam, por exemplo, organizar mais eventos, trazer a sociedade, a comunidade para dentro da universidade, participar mais de exposições, fazer um marketing de nível executivo melhor, né, para sair daquela lógica de que marketing de pesquisa é um marketing para ser feito apenas por meio de periódicos. Agora entrando na terceira dimensão da universidade, que é a pesquisa, né? Falamos de ensino, falamos de extensão ou transferência, vamos falar de pesquisa agora. O que seria a pesquisa numa tecnológica? Aqui pegando o que diz a Universidade Tecnológica de Compiègne. Uma pesquisa numa tecnológica é uma pesquisa tecnológica, uma pesquisa multidisciplinar, cooperativa, ligada com as questões e desafios da nossa sociedade. Então você vê bem que não é uma pesquisa como se faz em outras universidades, é uma pesquisa já primeiramente tecnológica, multidisciplinar e ligada com as questões e desafios da nossa sociedade, que é realmente uma coisa recorrente que a gente pôde observar até agora, né? Então, a pesquisa é compreender para fazer e fazer para compreender. Então, a pesquisa é importante nesse aspecto, só que, logicamente, para a gente fazer uma pesquisa de impacto, uma pesquisa interessante, nós precisamos de uma infraestrutura de pesquisa boa, né? Para atrair talentos, para atrair empresas e para dar conta desses grandes desafios. Sobre a questão da pesquisa em uma tecnológica, é interessante esse gráfico. Esse gráfico foi proposto pela Universidade Tecnológica de Delft e ele usa a visão estreita que o Donald Stokes tem, a visão que faz a ligação boa entre tecnologia e ciência, reclassificando um pouco aquela visão tradicional de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Ele coloca no meio dessas dois extremos uma série de nuances de classificação. E a Universidade Tecnológica de Delft pega o gráfico e posiciona diferentes naturezas de instituição em cada um dos quadrantes proposto por esse professor americano Donald Stokes em seu livro O Quadrante de Pasteur. Qual que é a visão da Tecnológica de Delft sobre isso? Então, o que eles fazem? Para Delft, o quadrante da pesquisa em uma universidade clássica seria o quadrante da pesquisa de Niels Bohr, né? Niels Bohr foi um físico dinamarquês, prêmio Nobel de Física em 1922, onde a pesquisa dele foi tentar. Ele tinha uma curiosidade de chegar na estrutura do modelo atômico. Então, a pesquisa dele incorporou uma pesquisa básica, mas no sentido motivado por uma curiosidade que ele tinha de chegar a esse modelo atômico. Então, a pesquisa movida pelo binômio pesquisa básica, curiosidade, é o quadrante que ele chama de Niels Bohr.
Já o quadrante direito superior lá, que o Donald Salk chama de quadrante de Thomas Edison, seria o espaço da pesquisa em um instituto técnico, né? O instituto técnico faria o quê? Uma pesquisa movida pela aplicação com abordagem bastante pragmática, ou seja, é uma pesquisa onde os pesquisadores usariam conhecimentos já disponíveis para solucionar determinada aplicação, né? E a pesquisa da Universidade Tecnológica seria o espaço dessa pesquisa, seria o espaço do quadrante chamado de quadrante de Pasteur. Por que quadrante de Pasteur? Louis Pasteur foi um químico francês que no século XIX, toda a pesquisa dele teve esse caráter, né? Ele sempre avançava na ciência para solucionar um problema concreto, um problema de aplicação. Por exemplo, lá no meados do século XIX, ele era professor da Universidade de Lille e os industriais na época foram procurá-lo no sentido de tentar diminuir perdas que eles tinham nas fabricações de cerveja, vinho, álcool, né, por essa falta de conhecimento do processo de fermentação. Então, o que o Louis Pasteur fez? Ele avançou na biologia, né, com seu microscópio, avançou na biologia para poder sugerir, então, o processo de pasteurização na fabricação desses produtos. Então, um exemplo de uma pesquisa que necessitou de um aprofundamento, o estendimento do conhecimento em determinada área do conhecimento para solucionar um problema concreto. Uma segunda oportunidade, onde mostra essa pesquisa, esse perfil de pesquisa por parte do Louis Pasteur, foi a questão da vacina antirrábica. Então, havia um problema sério na época da raiva animal e raiva humana. O Pasteur foi desafiado a dar uma solução para isso. Novamente, ele foi lá na ciência buscando uma solução que foi a sugestão da primeira vacina antirrábica da história. Então, numa tecnológica, o pesquisador deveria incorporar um pouco esse perfil de pesquisador do Pasteur. Ou ainda, a universidade tecnológica deveria incentivar que predominantemente nela fossem desenvolvidas pesquisas olhando isso. Há uma necessidade de estendimento do conhecimento em determinada área para eu sanar um problema concreto. Então, essa é a pesquisa em uma tecnológica. É uma pesquisa básica aplicada. Então, essa é uma informação importante no sentido de a gente tentar enxergar qual que é a natureza da pesquisa mais apropriada para uma universidade tecnológica. Um outro traço importante agora, né, saindo das dimensões, um traço importante que a gente vê recorrentemente nas tecnológicas é a importância que é dada justamente para a internacionalização. A internacionalização, como foi dito, ela se encaixa nesse contexto de uma competição internacional por talentos e por recursos, e ela também permite que a gente tenha acesso a conhecimentos que não teria caso não houvesse essa mobilidade, tanto nossa, saindo da instituição, indo encontrar outros grupos, outros laboratórios, como, no sentido inverso, trazermos pesquisadores de outras universidades, de outros países, de outros lugares para atuarem conosco. Com isso, nós teremos acesso a conhecimentos e a recursos que a gente não teria caso isso não fosse possível. E aí, uma coisa que é clara, é evidente, é o seguinte, né? Elas não conseguem, nós também não, fazer internacionalização sendo monolíngue, né? Então não tem jeito, o inglês é disseminado nas universidades lá fora, que são universidades mais internacionais. Então, para atrair mais, para reter mais, para terem os melhores talentos, eles trabalham muito com a questão do inglês. Então, a língua inglesa, ela permeia a formação, permeia a pesquisa nessas universidades. O exemplo de Twente, que é o caso que a gente viu com mais profundidade ali, toda a graduação na Universidade de Twente já é em inglês. Pós-graduação, então, nem pensar. Com isso, eles garantem que 27% dos estudantes deles sejam estudantes estrangeiros, né? O Instituto Real de Tecnologia da Suécia, a partir do terceiro ano da graduação para cima, tudo em inglês. De novo, permite que eles tenham alunos de 120 países e sejam lá responsáveis por 10, 15, 20% das vagas que a universidade oferece. Então, internacionalização pede a língua inglesa como pré-requisito.
Um outro ativo importante das tecnológicas, isso foi muito bem ressaltado, e se a gente perceber nos próprios sites das universidades, aparece isso claramente, sempre um link para a rede de egressos, os alumni, né, que eles denominam dessa forma, a importância que é dada para esse ativo da universidade. O egresso é o intermediário, é o embaixador da universidade junto à sociedade. Ele é uma fonte de informação sobre tendências tecnológicas, uma fonte de informação sobre o perfil do egresso que está chegando até ele. Ele é uma fonte de atração dos alunos da própria universidade, né, onde ele cursou, e também lá fora trabalham isso de uma maneira muito mais efetiva, que é a questão de ter o egresso como um doador para a universidade. Nessa busca incessante por mais recurso, realmente é uma figura importante. E para fazer a gestão dessa rede, deixar essa rede mobilizada, eles usam hoje redes sociais. Não precisamos desenvolver, de repente, um sistema dedicado para isso. Então, eles usam fortemente, aqui é o caso da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, que usa, logicamente, o próprio LinkedIn para gerir uma rede de egressos em torno de 10 mil alunos. O Instituto Real de Tecnologia da Suécia faz isso, o Chalmers faz isso, às vezes com os dois sistemas, um dedicado e um rede social. Universidades americanas fazem isso há um certo tempo, então seria um desafio para nós também aqui no TFPR, para a gente usar a própria rede social, onde a gente tem o maior interesse de sempre deixar a informação atualizada, até mais do que talvez usando um sistema dedicado. Outras marcas importantes de universidade tecnológica a gente pôde perceber nesse estudo que foi feito. Primeiro, nas tecnológicas há uma relação forte dos docentes com o setor privado. Isso é uma marca bem expressiva das tecnológicas. O exemplo bem forte que a gente tem para mostrar essa importância é o exemplo das universidades técnicas da Alemanha. Na Alemanha, você não pode pretender ser um professor de engenharia, por exemplo, sem ter uma experiência anterior de no mínimo 5 anos na indústria. Então, você, como professor de engenharia, você deveria ter experimentado, né, o chão de fábrica do futuro lugar de trabalho do seu estudante, ou também, quem sabe, um possível parceiro em pesquisa no momento que você passar a ser um pesquisador na universidade. Então, é importante você conhecer esse chão de fábrica. Uma outra forma também que é valorizada, que mostra a importância da relação com o setor privado, é essa atuação simultânea, né, entre a universidade e a empresa, o professor meio chamado 20 horas na empresa, 20 horas na universidade. Outro aspecto também que é importante, lá eles fomentam o estágio na empresa, né? Eles fomentam, eles acham que de tempos em tempos é bom que o professor ele faça um estágio, vivencie novamente, às vezes, as indústrias, as empresas de modo geral, né? E aí a gente traz para a nossa realidade aqui a nossa possibilidade, esse direito que a gente tem de 5 em 5 anos, termos lá os 3 meses de licença capacitação. Por que não a gente usar a licença capacitação para esse tipo de atividade? Para a gente se inserir, de repente, num setor novo, numa indústria nova, buscando conhecer mais a realidade, tendência das empresas que seriam, logicamente, depois até talvez motivo de conteúdo das aulas e das pesquisas que forem feitas, né? Então, ao invés de fazer um curso de Excel, um curso de inglês em 3 meses, por que não fazer uma atividade que está muito mais afinada, às vezes, com os objetivos de uma tecnológica? Uma outra marca importante da tecnológica também é o tamanho do orçamento de pesquisa em tecnológicas. Nas tecnológicas, no mínimo 50% do orçamento é para pesquisa. Inclusive, tem o dado lá do Instituto de Tecnologia da Suécia, onde 70% do orçamento da universidade é pesquisa e transferência, 30% é ensino. Agora, qual que é o fator desafiador ali? É que esse recurso, esses 50%, esses 60%, tem que ser buscado de maneira competitiva junto às empresas, junto a órgãos de fomentos locais, regionais, internacionais. Então, não é um recurso que cai diretamente do orçamento de governos para a universidade. É um recurso que tem que ser buscado de maneira competitiva, de maneira meritocrática junto a determinados órgãos de fomento. Então, isso é um fato. Então, tanto lá quanto aqui, a lógica é mais ou menos essa.
E aí, logicamente, para a gente ser competitivo, ter condições de buscar esse recurso de forma competitiva junto a esses órgãos de fomento ou junto a outros tipos de parceiros, nós precisamos, claro, definir onde a gente pretende ser bom para ter esse potencial de busca desse recurso. Uma outra marca importante tecnológica também percebe que nas tecnológicas os departamentos, os cursos, são mais responsáveis, tomam para si a responsabilidade de desenvolver e gerir as redes de relações empresariais e redes de relações internacionais. Nada melhor que os próprios agentes dos cursos, dos departamentos, para ter esse contato, para desenvolver, identificar e desenvolver esses parceiros, do que deixar essa função apenas para uma ou duas pessoas numa universidade inteira, que envolve determinadas, inúmeras áreas de conhecimento. A título de informação, né, para mostrar que há forma diferente de a gente trabalhar na questão da relação professor-aluno. Aqui tem o caso da Universidade Técnica de Berlim. A Universidade Técnica de Berlim tem 345 professores para 33 mil alunos. Então é praticamente o mesmo número de alunos que a UTFPR, mas onde a UTFPR tem mais de 2.500 professores. Então como é que eles fazem isso? Logicamente lá a legislação permite que doutorandos e pós-doutorandos participem também de algumas atividades de ensino na universidade. Os doutorandos e os pós-doutorandos são praticamente assalariados da universidade e eles são pagos também para atuar em diferentes momentos das atividades de ensino na universidade. Uma tecnológica também, outro fato, é uma universidade preocupada com a sua imagem junto à sociedade, imagem junto a famílias, estudantes, governos, empresas, que exige um grande esforço de comunicação, né? E aí uma coisa que nos afeta principalmente, talvez mais urgentemente, seria a questão da própria maneira como a gente chama a nossa própria universidade, né? Então a gente vai em campus, percebe que lá ela é mais conhecida na região, como o caso de Apucarana, lá como Centro de Modas, o caso de Londrina, uma associação mais política, o caso de Pato Branco, Cornélio, muitas vezes não é Cefet, aqui em Curitiba é escola, é Cefet, é o TFPR, é o Tecnológica, é o T, é uma série de coisas. Como é que a sociedade vai saber, né, vai conseguir entender no que a gente é diferente se a gente mesmo não é reconhecido com uma marca única, né? A gente fala o TFPR, confunde com o FPR, então até de certa maneira isso se reflete inclusive nos próprios rankings nacionais, né, onde aparece muita questão da percepção, da lembrança de RH, lembrança de pesquisadores, lembrança de empresa em relação à instituição que chama a atenção deles, né? E aí, como a gente é chamado de diferentes formas, realmente a gente acaba não tendo essa densidade de identidade junto à sociedade brasileira. Nas tecnológicas, como foi dito, a pesquisa, né, o conhecimento gerado, tem que ser criado valor a partir daquele conhecimento gerado, então um conhecimento que necessariamente ou predominantemente deveria ser transferível e transferido. Isso já eles trabalham na própria estrutura organizacional da universidade. Então, nas tecnológicas, grande parte das tecnológicas, a pesquisa vem junto com a extensão, né? É como se aqui no TFPR a gente tirasse a pesquisa da pós-graduação, né, e reposicionasse junto a relações empresariais e comunitárias, né? Então, a pesquisa iria para o lugar, né, o lugar de entrada dos contatos da sociedade e o lugar de saída a partir de tudo aquilo que foi trabalhado e desenvolvido nos nossos laboratórios pelos nossos pesquisadores. Ou outra possibilidade, como a gente vê em outros casos, atividades ligadas à transferência da pesquisa, como negociação de contrato, propriedade intelectual, são levadas para junto da pesquisa. Mas nunca pesquisa separado da transferência ou da extensão. Publicações com parceiros internacionais também é bastante relevante, bastante incentivado, bastante fomentado. É uma marca também de tecnológica. Nas tecnológicas, normalmente a aprendizagem ela é ativa e com muito mais prática. Esse talvez seja um diferencial entre um curso, por exemplo, de engenharia elétrica de uma TFPR,
para um curso de uma engenharia elétrica na universidade como a Federal ou como a PUC, só pegando exemplos aqui nossos do Paraná. Então, necessariamente, uma tecnológica, pelo próprio conceito de educação tecnológica que a gente vai ver na sequência, exige mais prática, né? É o exemplo que aparece no mote, né, do MIT, né, que é pensar e fazer. Então, uma tecnológica tem muito isso, é pensar e fazer. Pensar nunca dissociado do fazer. Uma outra marca também tecnológica, a questão de que é incentivado o depósito, mas também e muito fortemente o licenciamento dessa patente normalmente via spin-off, ou seja, o próprio grupo de pesquisa, quem gerou aquela ideia, quem patenteou aquilo lá, é incentivado a criar um negócio a partir daquilo, inclusive a universidade entrando como sócio desse empreendimento. Então, mais efetivo do que fazer um leilão de patentes é você incentivar o próprio grupo a, por que não, criar um negócio e avançar nessa direção. Aí, fazendo uma volta no tempo, a gente resgata a nossa lei de criação da UTF-PR de 2005. O que a gente percebe nela lá, nessa lei, é o que a gente viu claramente também estudando os documentos e visitando universidades lá fora. São marcas que reaparecem, né, que são mais fortes daquilo que a gente viu. Então, por exemplo, vejam no artigo 2º da nossa lei o princípio de que a ênfase na formação de recursos humanos na UTF-PR deveria se dar no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis de modalidade de ensino, para os diversos setores da economia, envolvido nas práticas tecnológicas e na vivência com os problemas reais da sociedade. Vejam bem, essa marca a gente viu insistentemente lá fora também, recorrentemente, voltados notadamente para o desenvolvimento socioeconômico local e regional. Veja aquela necessidade de se olhar realmente a região, né? Resolver os desafios da região, resolver os problemas da região. No inciso 2º dessa lei, nesse mesmo artigo, aparece lá que o princípio da tecnologia seria também a valorização de liderança, estimulando a promoção social, a formação de cidadãos com espírito crítico, aí entra um papel forte das humanidades nas formações dos nossos estudantes, e também empreendedor. Então, empreendedor também é um princípio que a gente já tem desde a nossa lei de criação. No artigo 3º, quando fala de finalidade, a lei observa que o nosso papel aqui é desenvolver a educação tecnológica, diferentemente, então, de outra universidade, né? Nossa educação é educação tecnológica, entendida como a dimensão essencial que ultrapassa as aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como um processo educativo e investigativo, para gerar e adaptar a tecnologia às peculiaridades regionais. Novamente, esse olhar para os problemas e para os desafios da nossa região, de cada uma das regiões onde a UTF-PR tem um campus. E aí, quanto objetivo, lá no artigo 4º, ele fala, né, que nosso objetivo é ministrar em nível de educação superior, curso de graduação e pós-graduação e curso de licenciatura. Então, aparentemente, logicamente, todos os cursos, todas as áreas estão, né, incluídas nessa lei, não poderia ser diferente, e o desafio com isso também é um desafio para todos, né? Como um curso de engenharia vai atender esses objetivos da lei, vai atender essas estratégias ou esses caminhos trilhados por outras universidades tecnológicas do mundo. A mesma coisa um curso de licenciatura, a mesma coisa um curso de tecnologia, a mesma coisa um bacharelado em outras áreas. Então, todos os departamentos, todos os cursos são desafiados, né, no caso, a caminhar no sentido daquilo que propõe a nossa lei e daquilo que nossas co-irmãs no mundo estão fazendo. E aí, só para destacar um pouquinho alguns conceitos de tecnológica, pegando novamente o professor João Augusto Basso, que é a nossa referência, o nosso guru, por exemplo, aqui no UTF-PR, quando se fala disso, criador do PPGTE, por exemplo, nosso programa de pós-graduação, Tecnologia e Sociedade, onde ele coloca que a característica fundamental da educação tecnológica é o instrumento de inovação e transformação de atividades econômicas em benefício do homem enquanto trabalhador e do país, e também que a educação tecnológica, ele afirma, que se caracteriza pela vinculação com a formação teórico-prático, né? Então sempre essa questão teórico-prático, pensar e fazer,
que busca agregar conhecimentos técnicos científicos aos limites e às direções de suas aplicações. Então, sempre esse viés do conhecimento já voltado à aplicação, para formar um todo de concepção vinculado à execução. Então, isso aqui que a gente tem que entender, assumir e interpretar como universidade tecnológica. E aí, fazendo uma tentativa de uma síntese a partir daquilo que foi estudado, né, aquilo de documentos e aquilo que está na nossa própria lei, a gente poderia dizer que a universidade tecnológica ela tem como ênfase a promoção da educação tecnológica, a geração e a valorização do conhecimento, contribuindo com soluções inspiradas em tecnologia, claro, sustentáveis e inovadoras, para os reais desafios da sociedade. Então, tem marcas nessa tentativa de construção de um conceito de tecnológica que são importantes. A educação tecnológica, a geração e a transferência de tecnologia, né, com conhecimento embutido, soluções inspiradas em tecnologia, não são soluções inspiradas em outras coisas, logicamente com um olhar multidisciplinar, mas a solução é inspirada em tecnologia. Para quais desafios? Da literatura? Não, desafios reais da sociedade, principalmente da região que nos acolhe. E aí, pegando agora, finalizando o último conceito, a universidade de classe mundial, que é um conceito assumido na nossa própria política de internacionalização. O que o TFPR entende por classe mundial? Então, a universidade de classe mundial é aquela que atrai pessoas de todas as partes do mundo, desenvolvendo pesquisa de ponta e atuando fortemente na transferência de tecnologia. Então, o que o TFPR, por meio desse PPI, pretende estimular, pretende caminhar, é no sentido de que, em 2038, nós possamos fazer parte de um seleto grupo de universidades tecnológicas de classe mundial. Então, toda a nossa preocupação, a reflexão, essa ideia de levantar informações e compartilhar, mostrar um pouco a nossa história no sentido de construir os nossos próximos 20 anos buscando ser uma tecnológica de classe mundial. Dito isso, pessoal, normalmente nos encontros presenciais, nos 77 encontros anteriores que a gente teve, a gente pôde, ao final do encontro, fazer uma discussão em torno de 40 minutos com a comunidade, e essa comunidade nos passava, né, seus comentários, suas críticas, suas contribuições, e a gente anotava. Nesse momento agora, a partir desse vídeo, então, o que a gente está disponibilizando para a comunidade, primeiro, esse endereço e-mail, que é o ppi2018@utfpr.edu.br, onde esse e-mail vai estar disponível até agora, infelizmente até agora, dia 14 de dezembro, para comentários, né, para aqueles que não conseguiram assistir e tal. E a partir do dia 21 segundo nosso cronograma, a partir do dia 21 de dezembro, esse documento vai estar em consulta pública até o dia 28 de fevereiro de 2019. Né? Então, aproveitamos ali a volta, né, do mês de fevereiro, o tempo de discussão de semana de planejamento, quem sabe colocar o PPI como tema de discussão. Então, até o final de fevereiro estaria em consulta pública, porque início de março queremos encaminhar um documento consolidado para apreciação e aprovação do nosso Conselho Universitário. E a partir dessa aprovação, se inicia um segundo processo, um segundo momento, que é a discussão do Estatuto. Porque, logicamente, esse sonho, esse projeto de futuro desejado aqui, construído coletivamente, vai implicar em mudanças em outros documentos. E o próximo documento, na ordem, né, de abrangência, seria o primeiro, seria o Estatuto. E, na sequência, no futuro, depois regimentos, regulamentos e tal. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção dispensada. Estamos à disposição de todo mundo, esperamos que seja útil para novas discussões. Obrigado.